Bom, a nossa segunda-feira vai começar na companhia de dois jornalistas que desvendaram as histórias secretas e curiosas dos bastidores dos 40 anos da Playboy. Um velho conhecido nosso, velho não, clássico conhecido nosso, fica melhor assim, autor do Guia dos Curiosos, que eu consulto sempre que posso, que é o Marcelo Duarte, esse bonitão que está aí, e o Sérgio Xavier, que era diretor da Playboy e que vai ficar freguês também agora. Obrigado por terem vindo. Obrigado, Boa você tá noite. Bom? Como é que Tudo tá, bem? filho? Obrigado, noite, querido. É livro, né? Opa, é livro. Sem fotos. A gente trouxe para você aí, histórias secretas. Aqui, ó, histórias secretas. Histórias secretas. Fechou? Aí, frisado, ele tá. Esse é o seu. Obrigado, Marcelo, obrigado. Bom, vamos para nossa pauta, porque o diretor já está nervoso. A Playboy, Marcelo, ela foi lançada nos Estados Unidos em 1953. Eu fiquei em absoluto encantamento porque vocês trouxeram a primeira Playboy. Deixaram ela aqui comigo. E já era uma marca forte quando chegou ao Brasil em 1975. Aqui a primeira Playboy que saiu ainda não era Marilyn Monroe, que ficou depois Marilyn Monroe. Ainda era Norma Jane, né? Isso. Esse é um facsímile que o Sérgio tem do tempo dele. E que eu já pedi para ele ver se consegue um para mim também. Esta é a foto mais emblemática da história. Eu tinha um calendário no meu quarto com essa foto. E engraçado que o Hugh Hefner comprou por uma ninharia, né? Pagou nada. Pagou nada, né? Pagou o Hugh Hefner. Coisa que... Agora, quando ela saiu aqui no Brasil, já era famosa nos Estados Unidos, inclusive, já tinha o nome em 75, ela saiu em 53. Por que o nome foi Revista do Homem? Então, essa história é engraçada, porque a gente estava vivendo os tempos de ditadura. Sim. E para a ditadura, né, para o governo militar, o nome Playboy era muito associado à luxúria e pecado. Então era algo que podia influenciar negativamente os jovens brasileiros. E a censura era tão forte que até os pelos pubianos em excesso tinham que ser retocados das fotos, né? Tinha uma série de restrições nessas dois seios. Dois seios não podia, não só podia um seio. Foto que aparecessem dois seios eram proibidos. Ai, meu Deus do céu. Mas aí, Rony, entra a criatividade brasileira, né? Sim, porque claro. O que os nossos diretores de arte da época sacaram? Que se molhasse, né, a blusa da mulher, né, não era a nudez total. Sim. Então apareciam os dois seios, né, mas tinha uma roupa, um tecido ali. Aí podia. Essas loucuras, né? Ai, meu Deus. A censura era basicamente muito burra, né? Não, os censores eram, meu Deus do céu, passíveis de qualquer tipo de barbaridade. Quando a Editora Abril anuncia que vai parar de editar a revista Playboy no Brasil em dezembro de 2015, muita gente começa a escrever em revistas, em blogs, textos já de despedida da Playboy. E a ideia foi juntar um pouco essas histórias para contar a história desses 40 anos. Logo depois, uma editora do Paraná compra os direitos, né? A Playboy continua existindo, de outro formato agora, mas a ideia do livro é resgatar justamente esses 40 anos, começando com a história da Revista do Homem até a última edição. Foram 487 capas nessa... Meu Deus do céu. Sérgio, muitos jornalistas passaram pela Playboy, não foi só você, nem o Marcelo, não. Inclusive o diretor aqui da Faculdade Casper Libero, né, o Carlos Costa. Ele trabalhou lá por quase 2 décadas. Minha pergunta é simplista. Como é trabalhar na Playboy? Maravilhoso, maravilhoso, mas não pela razão que todo mundo acha, né? Porque mulher pelada... Você fica imaginando, né? Você está trabalhando ali no computador e mulheres passando de baby doll, assim. Não, isso não acontece, não é isso. Mas é porque o tema básico da Playboy, né? As pessoas acham que é mulher, né? Não é, nunca foi, né? Nesse primeiro número já fica claro qual é a fórmula, né? A fórmula o tema básico é prazer, né? É o hedonismo, né? O aproveitar a vida, né? E aproveitar a vida tem viagem, tem bebida,
tem carro, né? Tem entrevista, que era um sonho da minha vida ser entrevistado na Playboy. Mas tem os jornalistas que fazem a entrevista da Playboy sonham mais, viu? Do que a entrevista. Claro, porque é maravilhoso. Onde você consegue fazer uma entrevista de 6, 8, 10 páginas, profunda, em mais de uma sessão, é maravilhoso. Foram praticamente 4 dias a entrevista comigo. E o bacana é que quando alguém da Playboy procurava, né, o entrevistado já se sentia importante e disponibilizava aquele tempo que talvez para outras publicações ele não disponibilizaria, né? Então você sabia que você ia passar por horas de entrevista, né, que iam te perguntar a que idade você se iniciou sexualmente. Teve tudo isso. E fazer perguntas que você não estava acostumado a responder. Não, mas quando o Roberto Rodrigues, que é meu assessor de imprensa, chegou e disse: Rony, a Playboy quer fazer uma entrevista com você. Ele disse: quanto eu tenho que pagar? Já foi assim, né? De onde veio essa ideia de colocar esse pessoal bonitas, famosas na capa? Quem bolou isso? Então, como é que é feita a escolha? Então, é assim, a história das celebridades em capa é um conceito que a Playboy brasileira trouxe. Não tinha nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos era muito mais a mulher do vizinho, a mulher do vizinho, a mulher, né, comum, né? O que seria aquela mulher que você pode sonhar, que ela está mais ao seu alcance. Esse era o conceito que o Hugh Hefner trouxe, né, Sérgio? E no Brasil aqui são mudou. Todas as capas, ó. No Brasil mudou. O conceito acabou sendo... quem você gostaria de desnudar e não pode, né? E a Playboy brasileira, ela nesses 40 anos teve essa função e conseguiu, eu acho, trazer muitas mulheres inusitadas, mulheres do esporte, enfim, toda mulher que se destacava de alguma forma na sociedade, Playboy ia lá e tentava buscar. E era engraçado que nas reuniões de pauta que nós fazíamos mensalmente, eu e o Sérgio trabalhamos em épocas diferentes, mas acho que não deve ter mudado muito. Você tinha um ranking de mulheres. Você chegava na reunião e falava assim: qual seria a mulher da categoria A, que era, sei lá, super estrela da novela, aquela mulher que todo mundo está falando, que é resistente a essa ideia, né? Que ela entraria na edição de agosto, que é a edição de aniversário. Comportadíssima. Né? Como a Cléo é um belo exemplo dessa. A Cléo Pires seria a mulher faixa A. Depois tinha a B, que era uma mulher que de alguma forma estava se destacando, mas que não era uma super estrela. E a categoria C era alguém que a Playboy queria impulsionar, né? Que Miss Grand Prix, Miss não sei o quê, ela criava uns concursos, uns títulos para alavancar, né? Ela era uma Big Brother, que ela iria junto com a seleção das melhores do ano, alguma coisa assim. Quem é que fez mais sucesso, Sérgio, nas capas? Sem dúvida, tem, digamos, uma classe de mulheres que fez sucesso. Quando a gente pega o ranking das 10 mais, a gente vai ter Feiticeira, né? A gente vai ter as menininhas do Luciano Huck, né? Feiticeira e a Tiazinha. Né? Aí, essa foi a edição mais vendida da Playboy da história. Foi 1.250.000 exemplares. E ela foi fazer o programa, a Joana foi fazer o meu programa de TV, e ela autografou pro Léo, esse meu filho que mora nos Estados Unidos. O cara enlouqueceu. Essa edição. E o interessante, Rony, é que aí está a Tiazinha de máscara e antes estava a Feiticeira com o véu. Com o véu, no ranking das 10 mais, as duas vão aparecer de novo, só que sem máscara e sem véu. Legal. Né? Aí mais Adriane Galisteu. Adriane Galisteu foi a terceira. Me lembro da Adri, aquela história de Adri fazendo a barba na... Então, essa história é contada no livro, né? É uma foto do J.R. Duran, e essa história é muito engraçada. Duran é um brother. Que ela com uma gilete, tirando os pelos pubianos. E o que o Duran conta no livro, nos bastidores dessa foto, é que ele teve essa ideia, e quando chegou na Grécia, ele falou para Adriane, Adriane, eu tive uma ideia, queria fazer uma foto tua com a gilete. Eu falei, você tá louco, eu não vou fazer isso nunca. Aí ele teve uma sacada na hora e falou, não, tudo bem, eu faço depois com outra mulher. Disse isso e saiu. E deixou ela. No dia seguinte ela voltou e falou, Duran, sabe que não é aquela tua ideia não é tão má, vamos fazer? Né?
Então, quando a gente fala de histórias secretas de bastidores no livro... Tem muita sedução, né? Dos fotógrafos. Isso faz parte do jogo. Você ia falar? Não, a gente, quando estava vendo aqui o ranking das 10 capas mais vendidas, a gente percebeu isso, né? Entre as 10, a Feiticeira aparece em 2, a Tiazinha em 2, aí tem a Adriana Galisteu e Marisa Hort, e as outras 4 são mulheres do grupo El Chan, né? Era a Carla Pérez, a Sheila Carvalho e a Sheila Mello, e uma com a Sheila Mello e a Sheila Carvalho. Essa capa é essa. Exatamente. Então, só o El Chan, o que rendeu para Playboy não foi brincadeira. É verdade aquela história de milhões de dólares? Eu acompanhei com algumas amigas que de fato receberam um cachê bastante alentado. Eu acho que assim, são momentos diferentes, né? Mas na minha época de Playboy, eu nunca fui responsável por fazer convite às estrelas. Sim. Mas o que a gente sabia é que em determinado momento os cachês começaram a ficar grandes demais, porque a mulher, ela dizia, ela recebia um cachê, mas ela multiplicava isso por 3 ou 4 para se valorizar. Então ela dava entrevista dizendo: eu estou recebendo $1 milhão, né? E isso começou a virar uma bola de neve. Aí Playboy fez o quê? Começou a oferecer para as mulheres uma participação nas vendas, né? O cachê, então, não era fixo, era uma participação nas vendas. Que era importante, porque elas se engajavam na divulgação, aí ela virava parceira, né? Funcionava mesmo. Eu cheguei a ouvir propostas da própria Playboy. Não eu, mas sim. Uma moça com quem eu tinha um romance. E de fato é uma pessoa muito conhecida e tal, famosa e tal. E vendo um romance com ela e ofereceram uma nota que eu não acreditei. Eu disse, meu Deus do céu, mas ela não topou. Enfim, por isso que eu digo, teve mesmo, ofereciam muito mesmo. Não era só aquela história de aumentavam. No caso... E não era só o dinheiro, né? No livro você vai ver histórias também da coisa da sedução. Geralmente a pessoa da revista convidava para um jantar, no aniversário mandava flores, se sabia que ela estava em Nova York, mandava ingressos para um musical. Tinha um jogo de sedução muito forte. Tinha glamour. Hoje entra na internet aquele monte de barbaridade que não é erotismo para mim aquilo, já é pornografia mesmo. E acaba a Playboy, quer dizer, abriu, desiste, aí foi em função disso. Eu acho que você pegou bem a diferença de épocas, né? Uma coisa é a sensualidade e a outra é a pornografia. Eu acho que tem uma diferença muito grande. Que para alguns é tudo a mesma coisa, mas não é bem diferente. Joga de novo a capa do livro aí no ar para a gente falar um pouco mais, ó. Aí está. Histórias Secretas, os bastidores dos 40 anos da Playboy no Brasil. 15 autores, mas quem está comigo aqui é o meu amigo Marcelo Duarte e um novo amigo que é o Sérgio Xavier. Obrigado por terem vindo e... Sérgio, vê se você consegue um facsímile desse para mim. Porque você agora é muito... Vou te pegar no teu pé, você não sabe do que você se meteu. Agora... Mas é muito legal, né? A Marilyn Monroe quando era Norma Jane, puxa vida. Obrigado por terem vindo. Obrigado. Marcelo, você está muito sumido aqui. Vem mais vezes. Então via. E agora você vem junto com ele, né? Claro. Beleza. Não, Rony. Fala. É teu, eu arranjo outro. Ganha-se pouco, mas é muito divertido. Obrigado, querido. Obrigado, Sérgio. Você vai botar na minha biblioteca em lugar de destaque. Obrigado, meu irmão. Que gentil. Obrigado.